Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao longo dessa semana, nós vamos estudar sobre a honestidade para com Deus. Porém, a honestidade no aspecto do dízimo. Eu quero que você ouça esse estudo com a mente muito aberta, por alguns motivos. Primeiro, porque eu não vou apresentar o dízimo como uma forma de barganhar com Deus, como fazem vários pastores, tá? Eu quero apresentar a você o dízimo como um sistema de adoração a Deus e uma demonstração de nossa fidelidade para com Ele. Outro motivo para você ouvir os áudios dessa semana com o coração aberto é porque eu vou apresentar a Bíblia para você. Ao contrário de muitos críticos do dízimo que distorcem a Bíblia para dar o sentido que eles querem, a fim de justificarem a falta de honestidade que eles têm para com Deus, eu quero apresentar para você aquilo que a Bíblia realmente ensina. Eu quero mostrar para você uma visão bonita acerca do dízimo. Eu queria começar estudando com você, lendo para você, refletindo no Salmo 112, verso 5. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Para você e eu sermos fiéis nas grandes coisas, temos que ser fiéis e honestos nas pequenas coisas. Para você ser fiel para com seres humanos, você tem que ser fiel para com Deus. Quando nós somos infiéis para com Deus, na devolução dos nossos dízimos e ofertas, nós não estamos contribuindo em nada para o desenvolvimento do nosso caráter benevolente. Afinal, o sistema de dízimos foi dado por Deus para os seus administradores, para os seus mordomos, gestores, que somos nós, para desenvolver em nós esta importante qualidade de caráter, que é a generosidade. O dízimo foi também estabelecido para Deus ir moldando este nosso duro coração egoísta para que o nosso coração se torne mais generoso. E no Salmo 112, verso 5, é dito que feliz é aquele, entre outras coisas, que conduz seus negócios honestamente. Se você conduzir também de forma honesta a sua relação com Deus, você será abençoado. Expresse a sua fidelidade e honestidade nos seus negócios, sendo honesto também na sua relação com Deus, devolvendo aquilo que pertence a Ele. Eu vou inclusive nesta semana mostrar para você que aquele argumento de que o dízimo não é mais válido porque foi dado só para os levitas é um argumento ridículo, é uma heresia, e quem usa desse argumento infelizmente não respeita a Bíblia. Continue acompanhando os áudios dessa semana e tendo em mente este princípio da fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus na condução dos seus negócios com seres humanos, mas também seja fiel na condução da sua relação para com Deus. Obrigado por sua companhia. Continuaremos amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Gostaria de começar o estudo de hoje sobre a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, lendo o Salmo capítulo 24, verso 1. Aqui tem um princípio importante que vai nortear o nosso estudo. Salmo 24, verso 1, estou lendo na Nova Versão Transformadora. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. O princípio desse texto é que tudo pertence a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se tudo que está no planeta pertence a Deus, incluindo as pessoas, isso inclui também os recursos financeiros. Toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a prata, todos os diamantes, todas as moedas pertencem a Deus. Quando você e eu dizimamos, nós estamos tendo um ato de fé
em reconhecer que Deus é o dono de tudo. Você sabe que a palavra dízimo, no hebraico, significa 1/10, ou 10%. É o mesmo significado no grego bíblico. Deus, por ser o dono da terra, de tudo que nela há, inclusive das pessoas, dos animais, se ele quisesse, amigo ouvinte, ele poderia exigir 90% do lucro, diríamos assim, e dar 10% para nós que somos seus gestores, ou administradores, ou mordomos. Mas Deus não faz isso. Deus deixa conosco 90% de tudo aquilo que é dele, e ele pede de volta 10% para ele administrar para a pregação do Evangelho. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo disse que aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ele utilizou o números 18. Ele pegou o sistema de manutenção dos levitas, que eram os líderes espirituais da época, e aplicou aos líderes espirituais do Novo Testamento. Então compare números 18 com 1 Coríntios 9, 13 e 14. Paulo sancionou a prática do dízimo no Novo Testamento, porque é um ato de fé, amigo ouvinte. Ainda mais considerando o egoísmo da nossa natureza. Muitas vezes temos dificuldade de dar um dinheirinho para uma criança na rua que pede alguma coisa. Imagine dar 10% da nossa renda para Deus. Isso requer um ato de fé. A fé de um gestor de Deus, ela não envolve uma ação única na vida. Você um dia aceitou a Jesus como Salvador pessoal, e isso foi maravilhoso. Ou você está neste processo, isso é maravilhoso. Porém, a fé não é um ato único. Não implica numa única ação. A fé, ela tem que continuar crescendo, se desenvolvendo com o passar dos anos. Pois do contrário, ela fica superficial. E você desenvolve a fé quando você pratica aquilo que você aprende. E amanhã eu quero falar a você como que você pode aumentar ainda mais a sua fé para que a sua adoração a Deus seja ainda mais plena. Aguardo você então no programa de amanhã. Um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. A fé bíblica é mais do que um sentimento, ela envolve ação. Por isso, quando você aprender sobre o sistema de adoração por meio dos dízimos, que Deus utiliza para a pregação do Evangelho para que Cristo volte mais rapidamente, quanto mais você agir de acordo com isso que você está aprendendo, mais a sua fé se desenvolverá. A fé é como um músculo, precisa ser exercitada. E você precisa exercitar a fé, inclusive por meio da devolução do dízimo, para que você tenha mais confiança ainda em Deus, para que você tenha uma vida espiritual mais plena. Agora, a principal maneira de você e eu desenvolvermos a nossa fé para sermos mordomos ou gestores fiéis a Deus é olhando para aquele que é o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Eu finalizo lendo para você Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você precisa olhar todos os dias para o Cristo crucificado, aquele que trocou a sua glória para suportar a vergonha de morrer numa cruz, porque Ele ama você suficientemente para isso. Olhe para Cristo e não para os seres humanos. Se você olhar para as falhas dos seres humanos, você nunca vai dizimar. Mas se você olhar para a perfeição do caráter de Cristo, se você entender que o dízimo pertence a Deus e não a seres humanos, você nunca deixará de dizimar. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Não olhe para seres humanos. A sua relação é com Deus, não é com o pastor, não é com o padre, não é com ninguém. A sua relação é com Deus. Você tem uma obrigação moral e espiritual para com Deus. Por isso, olhe para Cristo. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem abordamos algo sobre o dizimar como uma declaração de fé. Eu queria me deter um pouquinho mais nesse tema hoje. Quando você olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé, você tem o desejo cada vez maior de demonstrar na prática que você crê em Jesus. A nossa fé, portanto, se torna ainda mais plena quando nós adoramos a Deus, o dono de todas as coisas, através dos nossos dízimos e ofertas. Olhamos para Cristo, somos constrangidos pelo amor de Cristo e queremos tornar esta fé prática, atuante. O detalhe, amigo ouvinte, que o dízimo, ele é uma expressão de fé e não um meio de ganhar o céu ou de barganhar com Deus. Se na sua igreja você aprendeu que tem que dizimar para ganhar algo em troca, você aprendeu totalmente errado. É claro que em Malaquias 3, verso 10, Deus promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas para os dizimistas. Porém, o dízimo é uma expressão de adoração, é um ato de fé, e como consequência dessa adoração, pela graça dele, Deus abençoa você mais ainda. Então você não pode inverter as coisas. Eu vou dizimar para ser abençoado. Não. Eu vou dizimar porque eu sou abençoado pelo Deus que eu adoro, e aí ele vai decidir me abençoar mais ainda. Então você tem que entender o dízimo da forma correta para que você possa realmente ser beneficiado com o sistema de dízimos, tá bom? Para que a sua adoração por meio do dízimo seja beneficiada. Eu quero mostrar para você hoje a aprovação de Jesus à prática do dízimo. Muitos argumentam o seguinte: o Novo Testamento não manda dizimar e também não manda guardar o sábado, e por isso não devemos dizimar e nem guardar o sábado. Esse argumento é um absurdo. Por quê? Primeiro, porque a Bíblia dos autores do Novo Testamento é o Antigo Testamento. Qual é que era a Bíblia de Paulo, amigo ouvinte? Quando Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, a Bíblia dele era o Antigo Testamento. Qual é que era a Bíblia de Jesus? Em Lucas 24, 27, versos 44, vemos que a Bíblia de Jesus era a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ou seja, o Antigo Testamento. O fato de o Novo Testamento não ordenar explicitamente a observância do dízimo, nada tem a ver uma coisa com a outra, porque se a Bíblia dos autores do Novo Testamento era o Antigo Testamento, isso prova que eles aceitavam o sistema de dízimos porque fazia parte da Bíblia deles. E só não foi repetido o mandamento de ordem direta porque era uma coisa tão óbvia para o judeu, o dízimo e o sábado, que repetir de forma direta aquilo que eles já faziam tão bem é totalmente desnecessário. Então vamos ver a aprovação de Jesus à prática do dízimo. Isso é muito importante. Se Jesus tivesse sido contra, aí poderíamos entender a argumentação de alguns que não querem ser fiéis no dízimo. Agora, se Jesus apoiou a prática, não há justificativa para não dizimar como um ato de adoração a Deus. Afinal, como lemos em Levítico 27:30, o dízimo é santo ao Senhor, ou seja, é separado para Ele, pertence a Ele, não pertence a nós. Lucas 11:42. Veja a aprovação de Cristo ao dízimo. Lucas, capítulo 11, verso 42. Vou ler na Nova Versão Transformadora. Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Você percebeu nesse texto? Cristo está condenando a hipocrisia dos fariseus em dizimar, mas negligenciar a justiça e o amor a Deus. Só que Cristo aprova a prática do dízimo, porque ele diz o seguinte: vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Nem de perto Cristo é contra a prática do dízimo, pelo contrário. Ele queria que, juntamente com o ato de dizimar, os fariseus também praticassem a justiça e o amor. Cristo estava dizendo o seguinte: a adoração de vocês só pode ser completa se, além de dizimar, vocês amarem a Deus, forem justos,
Esta aprovação de Jesus ao dízimo também aparece em Mateus 23, 23. Vamos ler esse texto. Mateus capítulo 23, verso 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Cristo está dizendo o mesmo para você hoje. Você deve, além de dizimar, praticar o amor, a justiça e a fé. Se você fizer todas essas coisas, a sua adoração será plena. Um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. É muito importante para termos a motivação correta no ato de dizimar e ofertar a Deus. É muito importante que você e eu entendamos a natureza do dízimo. Você vai ver que é uma natureza espiritual e sagrada. Eu já comentei algo durante a semana, mas hoje eu vou deter-me um pouco mais. Eu quero ler para você agora o que está em Levítico, capítulo 27, Levítico capítulo 27, versículo 30. Levítico capítulo 27, verso 30. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam as cereais dos campos ou dos frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Noutras traduções, amigo ouvinte, é dito o seguinte: que as dízimas são santas ao Senhor, que é o mesmo que ser consagrado a Ele, separado a Ele. A natureza do dízimo é espiritual e sagrada. Como diz Levítico 27:30 na Almeida Revista Atualizada, santas são ao Senhor as dízimas de todos os produtos agrícolas nesse contexto. O produto agrícola era a principal moeda de troca deles, então é obviamente que o dízimo era com base em produtos agrícolas. Mas não era só de produtos agrícolas, amigo ouvinte. Na sexta-feira, eu vou mostrar para você textos que provam claramente que os adoradores dizimavam não apenas de produtos agrícolas, mas também de qualquer outro recurso financeiro que eles tivessem. Considerando que a principal moeda de troca deles eram os produtos agrícolas, nós temos que dizimar hoje de acordo com a nossa principal moeda de troca, no nosso contexto. Ok? Mas vamos comentar mais na sexta-feira. O que eu quero mostrar aqui agora para você é que o dízimo é santo ao Senhor. É sagrado, é separado por Ele. A natureza do dízimo, portanto, é espiritual e sagrada. Só Deus pode administrar o dízimo. Uma das perguntas frequentes que eu recebo é a seguinte: eu posso separar o meu dízimo para certa obra assistencial? A resposta clara é não. A Bíblia não autoriza você a fazer isso. Devemos sim ajudar as obras assistenciais. Tiago 1,27 diz que a religião pura e sem mácula para Deus é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, porém devemos ajudar com outra parte dos nossos recursos. O dízimo pertence exclusivamente a Deus. Não mexa no que é de Deus, porque você vai ter problema. Em Malaquias 3, 8 e 9 é dito que a maldição vem como consequência natural de roubar a Deus. Então, por mais que você pense que é bonito, é agradável para Deus ajudar as pessoas, você tem que ajudar as pessoas com aquele tipo de recurso que Deus autoriza, e não com um recurso que Deus não autoriza. Então, se o dízimo é sagrado ao Senhor, Ele não autorizou você a administrar de outra maneira. Ok? Então, isso é claro no texto bíblico. Quando nós não administramos o dízimo considerando a natureza espiritual e sagrada dele, nós estamos sendo desonestos com Deus. E eu destaco para você uma coisa: é a fidelidade em pequenas coisas que nos leva a ser fiéis nas grandes coisas. Precisamos, amigo ouvinte, ser fiéis a Deus na devolução dos dízimos e ofertas. Se não existisse, amigo ouvinte, a prática de dízimos e ofertas, você não estaria agora ouvindo a Rádio Novo Tempo. Sabe por quê? A Igreja Adventista do Sétimo Dia leva muito a sério o sistema bíblico de dízimos.
e o administra de uma forma muito séria. Parte de todo o dízimo dos membros da igreja, que são devolvidos nas igrejas locais, parte disso é enviado para a manutenção do ministério da Rede Novo Tempo. E a Rede Novo Tempo, com este recurso, além de poder ter toda essa estrutura de equipamentos, a Rede Novo Tempo produz cursos bíblicos e envia gratuitamente para qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil. E a pessoa não paga nem o selo, não paga nem o envio. Você acha que teria como manter toda uma estrutura dessas sem o sistema de dízimos? Então você perceba, Deus separou o dízimo, de acordo com 1 Coríntios 9, 13 e 14, para a manutenção da obra de pregação do Evangelho. Você já pensou, amigo ouvinte, se a palavra dízimo não significasse 10%? A palavra dízimo no grego e no hebraico quer dizer 10%. O nosso coração egoísta ia dizer assim, eu vou doar 1% da minha renda, eu vou doar meio, eu vou doar 2%. E aí, amigo ouvinte, imagine a quantidade de recursos que faltariam e imagine o quanto nós atrasaríamos a pregação do Evangelho e a volta de Jesus. Então Deus estabeleceu a quantidade certa para que Ele administre por meio de pessoas escolhidas para isso, a fim de que o Evangelho seja pregado. Mas você pode pensar assim, mas e se o pastor administrar o dízimo errado? O problema é dele. Se ele não se arrepender, ele vai queimar no lago de fogo. A sua relação para com o dízimo não é com o pastor. Você tem que tirar essa bobagem da sua mente. A sua relação é com Deus. Faça a sua parte. E se algum pastor administrar errado, ele está roubando a Deus. E olha, o indivíduo que roubar a Deus, ele tem que ser muito corajoso, porque ele vai ganhar um castigo duríssimo. Então faça a sua parte. Olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé, e adore a Deus devidamente por meio dos dízimos e ofertas. Aguardo a você no nosso programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você quer que a sua igreja seja reavivada, envolvida com os projetos missionários, envolvida com obras de assistência social? Então você precisa seguir algumas dicas. Você precisa levar isso à sua igreja. Todos nós precisamos de uma reforma na nossa vida. Precisamos ser reavivados por Deus para depois reformarmos algumas coisas da nossa vida. Porém, existem passos para isso. Eu não vou falar, obviamente, todos esses passos agora, mas eu quero apresentar alguns para você. Primeiro, uma igreja reavivada espiritualmente, ela tem que estudar a Bíblia. Amigo ouvinte, eu fico extremamente preocupado com o nível de sermões que eu tenho assistido por igrejas onde eu vou. Você percebe claramente o despreparo do pregador. Você percebe claramente que o indivíduo não separou nenhum tempo ao longo da semana para estudar a palavra de Deus, para poder entendê-la, explicá-la e aplicá-la à vida das pessoas. É uma vergonha. E não tem como a igreja ser reavivada com esse tipo de sermão água com açúcar. Aqui em Atos 17:11 é dito o seguinte: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Os membros desta igreja aqui de Bereia, dessa sinagoga, eles estudavam a Bíblia todos os dias para ver se aquilo que Paulo ensinava estava de acordo com o texto bíblico. Quando você lê Lucas, capítulo 24, quando Cristo aparece para aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, em Lucas 24, eles disseram que o coração deles ardia porque Cristo havia exposto o texto bíblico para eles. Olha o que diz aqui Lucas 24:32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras?
Só pode o coração do membro da igreja arder, ser reavivado pelo Espírito, se os sermões não forem água com açúcar. Então a primeira forma de você reavivar a sua igreja, estude a Bíblia com ela. Estude a Bíblia individualmente e depois coletivamente. Eu quero indicar para você aqui um site onde eu dou um seminário de pregação e um seminário de interpretação bíblica. Tá ok? Acesse leandroquadros.com.br. leandroquadros.com.br. Ali vai ter uma barra, tem vários itens, né? Você vai clicar ali em cursos. E aí você vai ver um seminário grátis de interpretação bíblica e outro seminário grátis de pregação bíblica. Há também ali, obviamente, um curso, mas veja esses materiais disponíveis. E meu amigo, minha amiga, não tem como você reavivar uma igreja sem estudo da Bíblia. Tá? Então acesse leandroquadros.com.br e aí você clica em cursos. Tá, ok? Segundo ponto, não tem como reavivar uma igreja se essa igreja não for fiel nos dízimos e nas ofertas. Não tem como. Quando você vê na Bíblia alguns casos de reavivamento, como por exemplo um avivamento feito por Ezequias, rei de Judá, um dos melhores reis de Judá. Quando você lê 2 Crônicas 29, até o capítulo 31, você percebe, especialmente no capítulo 31, versos 4 e 5, que esta reforma espiritual, que esse avivamento do povo, envolveu o dízimo, envolveu o restabelecimento do dízimo. Olha o que diz o verso 5 de 2 Crônicas 31. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Ou seja, esse avivamento ocorreu porque eles também se comprometeram a adorar a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Quando o profeta Neemias fez também um reavivamento, avivou a igreja, além do estudo da Bíblia, ele restabeleceu o sistema de dízimos. Lemos em Neemias 13, verso 12, o seguinte: então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Você percebeu? Não existe reavivamento, não existe uma reforma espiritual. A igreja não pode se tornar quente espiritualmente sem estudo da Bíblia e sem fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Que Deus abençoe a você para que isto comece em você, a fim de que isso também contagie aos membros da sua igreja. Fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vou finalizar o nosso estudo da semana sobre a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, respondendo a um argumento totalmente infundado e absurdo, argumento este usado contra a prática bíblica de dizimar. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte: não devemos dizimar hoje porque o dízimo era só para produtos agrícolas. E como boa parte de nós não trabalha com produtos agrícolas, então o dízimo não é mais um princípio válido. Esta alegação, amigo ouvinte, ela é absurda e ela tem unicamente um objetivo: justificar a infidelidade a Deus. Aliviar uma consciência culpada por saber que está roubando a Deus. Este argumento é totalmente inválido pelo seguinte: em primeiro lugar, nos tempos bíblicos, a principal moeda de troca eram os produtos agrícolas. Não era a única moeda de troca, ok? Mas como que eles sobreviviam no comércio deles, diríamos assim? Era pela troca de produtos agrícolas, porque estes eram a principal moeda de troca. A Bíblia não quer dizer que temos que dizimar só de produtos agrícolas. Ela está dizendo para dizimarmos de acordo com a moeda de troca que possuímos. Se eles não tivessem produtos agrícolas e tivessem só moedas, obviamente que o dízimo seria das moedas, porque era a principal moeda de troca. Mas não é o caso. Mesmo que já existisse o dinheiro
é algo bem antigo, a principal moeda de troca eram os produtos agrícolas. Então, o dízimo tinha que ser daquilo que era a principal moeda de troca deles. Uma coisa tão óbvia. Outro detalhe, há textos na Bíblia que mostram que o dízimo não envolvia apenas produtos agrícolas. Vamos ler Gênesis 14:20 primeiramente, texto que eu usei ao longo da semana para provar que aquele outro argumento de que o dízimo foi dado só para os levitas é totalmente infundado, não tem lógica, porque o dízimo já era conhecido por Abraão, muito antes de existir qualquer descendente de Abraão, como os levitas, por exemplo. Tá? Então, Gênesis 14:20 diz assim: "E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado." Quando a família de Ló, sobrinho de Abraão, foi pega por alguns pagãos e eles saquearam tudo que eles possuíam, eles não saquearam simplesmente produtos agrícolas. No verso 11 diz assim: "Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos." Aqui havia ouro, havia prata, havia tudo. E no verso 20 diz que Abraão deu o dízimo de tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Eu não consigo imaginar tudo significando outra coisa. Então é óbvio, a alegação de que o dízimo envolve só produto agrícola é uma alegação infundada, simplesmente vem por parte de pessoas que não leem devidamente o texto bíblico. Outro texto importante é Gênesis 28:22. "E esta coluna memorial que eu levantarei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der." Eu lhe pergunto, quando Jacó fez este pacto de adoração a Deus, ele ganhou lá com o seu sogro Labão só produtos agrícolas? Ele ganhou gado, produtos agrícolas, ouro, prata, tudo. E ele fez um pacto com Deus: de tudo aquilo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. Ou seja, nunca na Bíblia o dízimo foi só de produtos agrícolas. A moeda principal de troca eram sim produtos agrícolas, mas alegar que eram só produtos agrícolas é infundado, não é verdade. Outro texto bíblico importante, 2 Crônicas 31, versos 5 e 6. Quando os israelitas souberam dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles ganhavam, inclusive quando voltavam de um saque, como castigo àquelas nações pagãs ímpias que não se arrependeram, incluindo moedas, incluindo ouro, prata e bronze, tudo era dizimado, porque Deus não é dono somente dos produtos agrícolas. Deus é dono, diz Ageu 2:8, da prata e do ouro. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se Deus é o dono da prata e do ouro, e eles ganhavam também prata e ouro, você acha que eles não dizimavam a prata e o ouro? Eu vou dizer uma coisa para você, amigo ouvinte: se após essa explicação você continuar seguindo o canal do YouTube de alguém que diga que o dízimo era só em produto agrícola, você está muito mal espiritualmente. Mas está mal mesmo. Você não pode seguir um canal de alguém, uma página no Facebook, ver o blog de alguém que faça tal alegação infundada de que o dízimo era só de produto agrícola. Se após esse estudo você continuar assim, é porque você está muito mal espiritualmente. Então, amigo ouvinte, por favor, decida-se pelo que é certo. E eu desejo que Deus lhe abençoe ricamente, que Deus ensine a você e a mim a sermos fiéis a Ele em todas as coisas. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.